Já pensaram nisso? Deixa eu pegar mais alguma coisa aqui, vai? Existem muitos lados, mas tá, tudo bem, eu já peguei isso aqui, desculpe aí, tá, que eu estou falando. Deixa eu ver a Flora Curitiba. O Peru é historicamente um lugar de pouso de extraterrestre, uma cultura de retratação de irmãos com os olhos grandes. Ô, Flora, realmente, sabe, eu estava numa reunião e ele tinha voltado do Peru, que ele viu esses documentos de Nazca, sabe, sobre isso aí. E eles trouxeram determinados depoimentos que, na época, eu não achei que era correto, porque o que ele estava vendo? Estava vendo muita coisa com dinheiro no meio. E quando começa a envolver dinheiro, a história muda de figura. Então, mesmo que eu seja um PhD e um especialista em alguma coisa, se eu receber algum valor, né, porque o dinheiro corrompe mesmo, para falar alguma coisa que não é claro, se eu falar, maravilha, me dá $1 milhão aí que eu falo, um abraço. Não apareço mais, como aconteceu com diversos pesquisadores, até do caso Varginha, desculpe dizer, tá? Não vou citar o nome, que também não falam mais nada a respeito, porque, no mínimo, teve realmente um esquema meio milionário aí no meio. Então, isso é normal dentro do próprio estudo acadêmico. Não é às vezes que a pessoa é especializada, que às vezes o que ela vai falar é certo. Por isso que acontece que muitos cientistas, né, até eu conheço um deles, né, que eu não vou citar o nome, e que está trazendo à tona determinadas ideias malucas, né, porque isso dá dinheiro. Então, esse é o grande problema do ser humano, né, ele gosta de ser enganado. Eu descobri isso, o ser humano adora ser enganado. Você fala uma verdade para ele, ele não acredita. Você fala uma mentirinha, é aí que é o ponto. E as pessoas sabem disso, e muitas pessoas fazem isso para realmente ganhar dinheiro. Então, essa é a crua verdade, tá? É a crua verdade. Eu não vou entrar mais muito nesse assunto. Deixa eu ver, a Flora, ela está falando novamente, é manipulada por um sistema, por uma nossa imaginação. Sim, mas acontece, se você não tem um referencial, você não consegue imaginar a Flora, entendeu? Porque mesmo que você tenha uma mente imaginativa, dependendo do tipo de coisa, precisa você ter um referencial. Então, se a pessoa te der um referencial, ela consegue estimular em você alguma crença, alguma coisa que ela quer com que você acredite. Então, é fácil. A mente é fácil você manipular, principalmente aquelas mentes desavisadas, aquelas mentes que não têm ainda uma arquitetura de conhecimento que possa servir como lastro. Esse é o grande problema. E a maioria de pessoas, infelizmente, não tem, tá? Então é isso. Deixa eu ver aqui mais alguma coisinha. Hitler viajado no cine, atravessando um tempo instantaneamente para 2020. A gente até falou, Curitibano, até quando eu falei isso, eu lembrei de você, né? Que você também questiona esses aspectos relativos à história, né? Mas veja bem, eu sempre falei isso. Se, por exemplo, esses grandes projetos que hajam, inéditos, que hoje dizem que os projetos negros americanos vão partir para uma atualidade, se realmente eles fossem altamente operacionais, os caras não estavam gastando um foguetinho para levar satélite lá em cima, começa aí. Concorda ou não concorda? Quando foi em... Eu não lembro agora que ano foi. Eu não lembro, eu nem vou falar o ano que eu não vou lembrar. Mas quando eu soube sobre a parada de operações dos ônibus espaciais, sabe uma coisa que deu um clique na minha cabeça? Falar, se os caras pararam com isso, eles têm coisas bem melhores. A primeira coisa que eu pensei. Só que talvez essas coisas melhores, para mim, ao meu ver, não está operacional ainda, do jeito que eles pensam. Não é coisa que pode sair, ir lá no espaço, voltar e ir para a Lua, e voltar que nem fala o Corey Goode, né? O Corey Goode está numa fantasia também. Será que é? Tem pessoas que adoram. Eu não vejo por onde, né? Que o homem ele tem essa capacidade. Aquela de que tem também Marte, já tem homens lá. Eu acredito nisso. Tá? Né? Então tem muita coisa dita pela história que a gente precisa tomar cuidado.
talvez o que tenha sido lido é aquelas coisas que eu falei no passado. São escritores que, pegando uma historinha, virou outra, acrescentou alguma coisinha e pôs na rua. Aí uma pessoa leu, pegou lá, gostou, acrescentou mais uma coisa, fez outro livro, aí foi, acrescentou e virou isso, virou a salada. Aí, talvez, num possível tempo depois, se tornou uma coisa verdade, e que todo mundo hoje convém de verdade. Mas essa história do sino é incrível, é um negócio legal, é. Eu acho que isso aí estava ainda em termos de pesquisa ainda. Se eles tivessem realmente capacidade para poder se transladar no tempo, que nem era ideia, né? Talvez Hitler tivesse ido junto, talvez tivesse vindo para a nossa época aqui, né? Você, curitibano, você deve saber o sino de Kecksburg, né? Que os caras associaram com esse sino de Hitler. Então, não sei, eu acho que é uma matéria que, para se falar as coisas, eu estou apenas colocando o meu ponto de vista, tá? Pode ser que eu esteja enganado e tenha acontecido tudo isso. Será? Pode ser, né? Pode ser. Talvez seja por isso que a gente tem essas tecnologias na mão hoje, né? Pode ser que seja por causa disso. Tem muita tecnologia, talvez, que nós não conhecemos. Né? Aquela tecnologia dos civis é diferente da tecnologia dos militares. Só que eu acredito ainda que acho que não atingiu ainda um apogeu, é o que eu penso, tá? Bom, o Samuel está falando, viagem no tempo não tem sentido, o mundo se tornaria uma causa na menor das expectativas. Bom, desculpe aí. Pô, minha água acabou, vou ter que buscar. O que acontece, gente? Esse negócio da viagem do tempo é um paradoxo, na verdade, né? Tem uma matéria que eu fiz já há algum tempo atrás, 1 hora e pouco, sobre isso, sobre a viagem do tempo. Tá? Isso faz muitos anos atrás, já faz uns 4 anos. Ela não está nesse canal, eu coloquei no outro canal 2 que eu tenho, eu nem sei se está aberto, porque tem muita matéria que eu coloco, e às vezes por uma razão ou outra eu deixo fechado, eu deixo privado. Eu nem sei se está aberta, né, isso aí. Mas eu falo a respeito sobre a viagem do tempo, sobre o paradoxo dela, né? O que poderia acontecer. Então, existem várias histórias em relação a isso, também sobre esses ETs que podem ser nós mesmos do futuro, né, que já mencionaram. Eu já levo a crer que seriam coisas realmente de outras ordens existenciais, né? A maior parte deles pode existir até na 3D, sim, mas acho que a maior parte são consciências, né, que está viajando aí de outras ordens, outras realidades, né? Entendeu? Então, são paradoxos hoje, né, que nós, na nossa mente ainda medíocre, pequenininha, a gente não consegue realmente calcular, assimilar, mesmo que você seja um crânio, mas vai te faltar determinados referenciais, né? É a mesma coisa, você sai aí na mata e você vê sei lá, um inseto, uma formiguinha lá, trabalhando lá, levando o gravetinho dela, né? Eu já até contei mais ou menos isso. Ela jamais vai saber que você existe, que você tem um poder de uma hora para outra pisar nela, pisotear e acabar com ela, a vida dela em, sei lá, em fração de segundos. Ela não tem noção disso. Não há condições também de você chegar e blá, blá, blá com ela, né? Ir lá conversar, não tem como. Né? Não tem como. Da mesma forma que eu me coloco numa posição bem humilde, e eu imagino que realmente essas inteligências, elas estão nesse potencial. Ah, por que não fala com a gente? Amigo, não fala porque não tem como falar para a gente. É um outro esquema aí que não tem nada a ver com nós. Não existe uma linguagem articulada, que o homem espera uma linguagem articulada, né? No blá, 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 falar inglês, tal. Pô, veja os caras falar, pô, que os caras vêm aí e falam inglês. Pô, meu, hoje já existe equipamento. Nossa medíocre existência e ciência, já existe equipamentos que você fala de um lado, o cara ouve na língua que você quer do outro lado. Quer dizer, pô, os ETs que vêm de outras atmosferas, vamos dizer, né, outras órbitas, pô, vai precisar aprender inglês para vir falar contigo? Ou vir falar português? Quer dizer, meu, é o referencial do ser humano. Precisa abrir, expandir essa ideia, acredite.